Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao meu canal Karen Guns Brasil, meu nome é Will. Galera, tinha feito um vídeo aí falando sobre o percussor da Delta Arex, ou Arex Delta, e eu vou fazer a parte 2 desse vídeo porque eu acho que ainda ficou faltando algumas informações. E como eu gosto das coisas tudo bem certinho, não quero deixar ninguém com dúvidas, então vou fazer a parte 2 para estar mostrando algumas coisas, trazer algumas informações que eu acabei não elencando no vídeo anterior, tá bom? Então antes de mais nada, curte, compartilha, dá aquele like, dá aquela moral. Qualquer dúvida a gente está sempre disponível aí nos comentários, tá bom? Galera, antes de qualquer coisa, a arma tá fria, a gente já consegue ver aqui pelo indicador de munição, mas vou abrir a arma totalmente fria, tá? A arma tá sem carregador, então totalmente segura para manuseio, tá? Eu tinha comentado algumas coisas para a gente estar mantendo a vida útil do nosso percussor, né? Porém, tem algumas coisas que eu acabei vendo, algumas pessoas também falaram nos comentários, eu acho muito interessante para novos proprietários ou para atuais proprietários, assim como eu, tirar dúvidas, porque a gente nunca sabe de tudo, então é muito legal as pessoas estar trazendo algumas informações e a gente está compartilhando esses conhecimentos, tá bom? Então vamos lá. A arma tá com o indicador de munição, desculpa, o indicador de percussor armado. Então, eu vou desativar. Então, uma das coisas que acabaram falando, e depois eu fui ver, e de fato é verdade. A Arex, ela fala que não precisa apertar o gatilho para fazendo a desmontagem de primeiro escalão do armamento, tá? É um pouco contraditório, porque todas as armas em Strike Fighter precisam que acione o gatilho para estar desarmando a armadilha e assim tá fazendo a desmontagem. Mas a Arex afirma que não precisa. No vídeo anterior, as pessoas, né, falaram que ouviram um grande estalo na hora que eu fiz a desmontagem. Então, vou só fazer aqui. Não recomendo que façam, mas eu vou estar fazendo só para mostrar no vídeo que não pode ser feito, tá? Então, ó, a arma está com o indicador ativo, tá? Vou dar um toquezinho para trás, abaixei as duas travas e ouviram esse barulho? Esse barulho nada mais é do que a parte de baixo do percussor, tá? Essa parte mais exato, você vê que até tem um desgaste, ó. Dá pra ver perfeito, bem nítido aqui, ó. Essa parte batendo no meu ejetor, ó. Então você vai ver, ó, nessa pontinha aqui, ó, o desgaste prematuro do meu ejetor, ó. Então, é ferro com ferro. Então, assim, sempre que for desmontar, ó, montei novamente. Então, sempre que for desmontar, ó, aqui ela já não tá com o percussor armado, mas ó, eu vou armar. Então, a arma óbvia a gente já tinha visto, tá fria. Ó, o indicador veio e no primeiro vocês ouviram um estalo. Aqui a arma vai ficar um pouco dura, porque a mola obviamente tá bem, não tá nem um pouco tensionada. Abaixei as duas travas e a arma saiu. Então, não houve barulho nenhum, não houve nenhum contato. Então, só do fato de não ter esse contato, já vai preservar a vida útil, né? Então, uma das coisas que eu, por mera ignorância, fazia sempre, e eu achei que esse barulho era uma característica de desmontagem da arma, então olhando vídeos com o pessoal dos comentários, acabei vendo que realmente eu fazia algo errado, algo que estava prejudicando o meu armamento, que era um vício que poderia acabar quebrando o meu percussor. Então, se você tem uma Arex Delta e você desmonta ela com percussor armado, então sempre verifique, sempre, óbvio, se a sua arma está totalmente fria, aponte para um local seguro, faça o disparo a seco e ela vai ficar dura, tá? Puxa um pouquinho com firmeza, soltou, desmonta, não tem barulho nenhum, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Então, sempre que for desmontar a Arex, dá um disparo a seco para estar preservando essas duas peças, tá? Que são o ejetor e a parte de baixo do meu percussor.
tá? Então, ó, vou fazer a desmontagem de primeiro escalão. Então, ó, arranquei a mola. Essa mola, vocês podem notar que ela tem uma tonalidade branca. As primeiras, ela vinha com uma parte preta. Tem até aqui no saquinho, ó, que eu guardei, que é o original que ela veio. Esse daqui costumava dar muito problema, eles acabaram trocando por uma de nylon. Aí essa daqui não dá mais novidade, tá? Então, se alguém perguntar, é basicamente isso. Foi uma atualização para evitar a fissura, rachadura, enfim, dessa parte aqui da mola recuperadora, tá bom? Então, cano, retirei o cano e, obviamente, vamos mais uma vez pro percussor. Então, uma chavinha de fenda, ferramenta bem simples. Vou empurrar essa parte aqui para baixo. Vou empurrar até que ela encoste aqui. Então, ó, empurrei. Opa, acabou escapando. Ó, deixa eu ver se no vídeo dá para ver. Dá. E tiro a tampinha traseira aqui do meu plate. Tirei a tampinha. Aqui já está o meu percussor. Então, ó, tirei o percussor. No último vídeo já tinha falado que era uma no cofre, enfim. Que ela tá bem lambrecada de óleo para evitar oxidação, porque tem um lugar bem úmido, então de fato tem que fazer isso daí. Então, ó, meu percussor está aqui. Tinham me perguntado se essa parte aqui, ó, essa parte ela é de metal ou de plástico. Essa parte é de metal, tá? Eu vou estar desmontando o percussor inteiro e vou estar mostrando para vocês como que funciona e como que ele é. Então, ó, aqui a gente tem duas presilhas, duas cavas, uma de cada lado. A gente tem a mola e a mola recuperadora que fica aqui dentro. Então, ó, vou tensionar para baixo essa mola. Aqui já tem os dois plates. Vou retirar esses dois plates. Tirei um. Vou tensionar e vou tirar o outro. Seguro e aqui tá a mola. Então, ó, a gente tem os dois platezinhos, são as duas travas. A gente tem a mola principal. A gente vai ter, saindo aqui, ó, pela parte traseira, a gente tem o percussor, propriamente. A gente tem a mola recuperadora, tá? Bem pequenininha, não tá focando, mas não focou. E a gente tem essa parte aqui que agora não me recordo o nome. Essa parte aqui ela é feita de plástico, tá? É um polímero. Ela tem uma cava aqui na frente. Um buraquinho. É material bem simples, bem michuruca, mas não dá novidade não. Tá? Então o mais importante que a gente está vendo nesse vídeo é essa peça aqui em si. Então, ó, essa parte traseira do percussor. Então, aquele que tem o indicador, vocês podem ver que eu até fiz uma pinturinha. A parte que faz o engate na armadilha. E a parte frontal, que faz a espoletagem, né? Que bate no fundo da espoleta e deflagra o cartucho. A parte que tá dando bastante novidade é essa parte aqui, tá? Porque com os disparos a seco, como eu tinha falado no outro vídeo, esse contato batendo forte na carcaça, então ele não tem freio, ele vai batendo, criando um desgaste, vai criando microfissuras aqui. Com o tempo essas microfissuras aumentam, expandem e puf, quebra. Vocês podem ver, o meu tá totalmente rígido, ó. Rígido, tô apertando com bastante força, inclusive, ó. Tá bem rígido. Nitidamente aqui, ó, não tem nenhuma fissura, nem um trincado ou nada do tipo, tá? Lembrando que essa arma tem aproximadamente 10 mil disparos, então tem um pouquinho de história para contar. A parte da frente de espoletagem também tá bem íntegra.
O material é sim de boa qualidade, mas é uma pistola que você demanda uma atenção maior do que as outras, tá? Essa parte traseira aqui, ela tem duas funções, tá? Que umas pessoas falaram que essa parte traseira tem quebrado. Essa parte traseira, ela me parece ser plástico e que é só encaixada, tá? Então essa parte traseira, ela parece ser plástico que é só encaixada. Se essa parte quebrar, não vai atrapalhar em nada a funcionalidade da arma. Porém, você vai perder duas funções, que eu vou estar explicando agora. Então, a primeira função, quando ela está encaixada aqui, é você conseguir ver que a arma está pronta para fazer os disparos. Então, sempre você vai ver esse indicador indicando que a arma está pronta para fazer o disparo, que ela está armada, está engatilhada. Se ela não estiver oculta, a gente sabe que a arma não está pronta. E, no momento, um sistema de segurança, né? Esse pininho, toda vez que você aperta o gatilho, esse pininho ele salta para fora. Então, para que serve? Para um recodreamento. Então, toda vez que você estiver recodreando, você vai colocar o polegar e vai ver se esse pino salta. Se esse pino saltar, significa que você está apertando o gatilho e você vai tirar o dedo, vai ver o que está enganchando ou coisa do gênero. Então, é a segunda função dessa peça aqui. Tá? Então, quais são as dicas que a gente pode ter como usuário e com experiências trocadas? Primeira dica, sempre que for desmontar, disparo a seco, tá? Desmonte sempre, óbvio, em um local seguro. Certifique-se que a arma não há nenhum tipo de munição, mas tente não desmontar a arma com o percussor engatilhado, tá? Porque vai acabar tendo esse choque de ferro com ferro e a longo prazo, e com vários choques, óbvio, que vai acabar quebrando essa peça aqui, tá? Segundo ponto, sempre que for treinar treinos a seco, sempre tente utilizar uma munição inerte, tá? Então isso vai acabar tendo aquela parte de frenagem, né, dentro do slide, para que o percussor não fique batendo no nada, né? Não fique batendo, porque o que acontece? O percussor fica aqui dentro, tá? Sempre quando a gente aperta o gatilho, essa parte do gatilho aqui, que faz parte da trava de segurança, ele vai subir. Ó, vou só voltar aqui. Então, ó, se eu tentar apertar o gatilho, ele não vai. Eu aperto com a trava de segurança, ele sobe. Então, quando eu aperto a trava de segurança, acontecem duas coisas. A primeira, ele vai apertar a trava de segurança, que é essa pecinha aqui. E o segundo, ele vai liberar a armadilha. Então, ó, a armadilha aqui está... Ó, calma aí, deixa eu voltar aqui. Então, ó, a armadilha está ativa, apertei, ele solta a armadilha. Então, a arma vai estar semi-tensionada, eu vou apertando o gatilho, ele vai tensionar totalmente, apertei até o final de curso, ele solta, a agulha vem à frente e bate. Então, imagina, aqui dentro, onde, óbvio, só tem ferro, imagina aquela pancada seca toda vez, tuque, 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 só pancada seca. Vai chegar uma hora que vai acabar tendo um desgaste, porque ele não tem nada. Se ele termina antes do final de curso, ó, por exemplo, aqui é o antes do final de curso, ó, ele não chegou nem a bater na parede. Aí vamos supor que seja aqui o disparo a seco. Olha só, as outras partes de metal colidindo. Então, assim, tente sempre usar uma snap cap para estar evitando isso daí, tá? Tente sempre manter a arma bem lubrificada, tente sempre manter a arma bem limpa. Se você tiver um pouco mais de experiência, abra essa parte aqui do percussor, limpe aqui dentro, passe um fio muito leve de óleo, o percussor não pode ser uma coisa muito oleosa. Pegue uma agulha, passe aqui dentro com as lubrificações. Enfim, é uma arma muito robusta, você pode ver pela construção dela, ó, que é uma arma muito bem acabada, você não vai ver rebarbas. É uma arma que não costuma falhar. A minha, graças a Deus, nunca apresentou uma pane. Tá? Uma única vez que teve uma pane foi por conta da munição, e então não é uma coisa que diria da arma. Mas para quem quiser comprar, super indico, mais uma vez.
Essa questão do percussor, como eu havia falado no vídeo anterior, ele pode quebrar, mas não quer dizer que vá quebrar. Então, assim, vai muito do seu cuidado, tá? Então, os cuidados é na desmontagem e no uso. Você fazendo um bom uso, uma boa desmontagem, a probabilidade é quase nula. Então, como eu falei, eu, por mera ignorância, desconhecimento, quase quebrei o meu, o meu percussor. Então, assim, muitas pessoas acabam não sabendo. Então, eu acho muito interessante, muito válido estar trazendo isso daqui para ver que não é um problema da arma, tá? E sim do usuário. De fato, poderia ser uma coisa melhorada no projeto, mas já que é assim, já que temos, vamos cuidar, né? Então é isso aí, galera. Aqui só trazer é, essas partes aí para a gente tá acompanhando junto, tá bom? Vou só fazer a montagem aqui do percussor novamente e já volto com vocês. Voltei, galera. Acho melhor fazer a montagem aqui. Para quem não souber, é simplesmente o processo inverso, tá? É bem simples. Então, ó, a gente está com o percussor, a molinha recuperadora, tá? A molinha de retorno, que é bem pequenininha. A gente insere essa mola primeiro, tá? A gente retirou ela, insere ela novamente. Aqui já vão ter os recortes, né? De toda a parte operacional. Então, aqui no meio. Gente, desculpa que eu estou tentando fazer aqui e focar, mas vou tentar colocar mais aqui no meio. Então, ó, aqui a gente tem a parte do recorte, tá? Então a gente já colocou a molinha aqui. A gente vai inserir essa parte. Lembrando que essa parte tem que vir nessa ranhura, tá? Nada forçado, bem tranquilo. Aí a gente vai pegar a mola, vai inserir a mola. Lembrando, essa mola não tem lado, tá? Então, qualquer lado que você colocar vai estar certo. Então, sem problemas. Segura aqui no finalzinho, coloca a mola. Aí agora é a hora da verdade. Então, você vai pressionar essa parte aqui. Então, ó, eu tô fazendo aqui na mesa, mas você pode fazer na mão também. Então, ó, eu vou segurando, vou tensionando até o final. Então, ó, tensionei aqui e só vou colocar agora as duas abraçadeiras, tá? Então, é bem simplesinho. Então, ó, uma trava. Então, ó, vou tensionar aqui com a minha mão. Ó, aqui esse lado para baixo. Ó, inseri um lado. Agora eu vou inserir o outro. São duas metades. Peraí que esse lado não encaixou. Esse lado tá chatinho para entrar. Bom, quando a gente faz ao vivo. Então, ó, voltou. Aí já encaixou, tá? Então, ó, são duas metades. A gente só, se ele não encaixar, só recua de novo a mola e vai encaixando até que ele entre aqui dentro. Vê se ele tá bem preso, tá? Faz o testezinho aqui, vê se tá tudo ok. Estando tudo ok, beleza, tá? Vou pegar o meu ferrolho, coloco aqui até o finalzinho. Então, ó, aqui tem um recortezinho, ó, tem uma elevaçãozinha. Vou pegar essa elevação junto com essa parte que vai ser o guia, encaixei, empurro até o final. Vou pegar o plate, simplesmente vou pegar o fundo do plate, vou empurrar até o final. Opa, pera aí, deixa eu virar assim, é mais fácil. Vou pegar o plate, ó, essa partezinha de cima do plate, aperto, ao mesmo tempo que eu aperto, ó, aperto e empurro para cima. Ele já travou. Tá? Aí aqui, como eu tinha falado, minha trava de segurança, se eu quiser testar, ó, eu tento empurrar, ó,
ó, ele não aflora, tá? Apertei aqui, ó, vou apertar com a minha outra mão, deixa eu ver aqui se eu consigo, ó, apertei aqui, ó, a trava de segurança, ó ele aflorando lá, viu? Ó, vou soltar a trava de segurança e ele vai ficar preso. Ó, é a pontinha dele aqui, ó. Aperto a trava de segurança, ele volta pro lugar, tá? Então, ó, se eu tentar empurrar, ele não vai. Então, nada mais do que aquela parte lá da Glock, né? O segundo estágio do gatilho, que serve para apertar isso daqui, que é a minha trava de segurança. Então, por isso que é uma arma bem segura, tá? Então, ó, empurrei um pouquinho para frente. Ó, aflorou. Soltei. Ele volta pro lugar. Tá bom? Aí, para fechar o armamento, processo inverso, coloco o cano, travou aqui, parte brega aqui para frente, coloco no entalhe, apertei aqui, coloco na marcação do cano, coloco os dois um do lado do outro, opa. Encaixou, só dou um clique para trás, arma pronto, tá? Tá aberta aqui. Se eu quiser, por exemplo, testar, ver se realmente está funcionando, alguma coisa do gênero, posso fazer, por exemplo, o teste da caneta Bic. Não. Então, ó, o fundo da caneta tá virgem ainda. Posso pegar aqui a caneta. Ó, deixa eu tentar reposicionar aqui. Ó. E... Pera. Deixa eu só tentar alinhar aqui. Um pouquinho. Deixa eu tirar um pouco. Aqui, ó. Então, ó. Eu vou rearmar o cão. Apareceu aqui a marcação. Coloquei pra cima e veio. É porque, ó, sumiu o fundo, ó. Ela acabou arrancando o fundo. Tá vendo? Então, realmente tá batendo bem forte o percussor, tá? Se eu abrir ela aqui, vai ter algum vestígio. Então, ó, aqui dá pra ver, ó, a partezinha azul. Deixa eu ver se eu arrumo outra caneta aqui. A gente já volta no teste. Ó, vou pegar, por exemplo, deixa eu ver se entra. Entra. Vou pegar, por exemplo, da minha esposa esse pincel aqui. Então, ó, fechei o armamento, coloquei esse pincel e apertei. Pincel voou. Então, a gente já consegue ver nitidamente que o percussor está funcionando perfeitamente. Então, ó, vou colocar ele mais ou menos nesse ângulo que dá para pegar, ó, tá? Então, obviamente, está funcionando. Quando a gente coloca no fundo aqui, ó, acabou quebrando, cara, tá batendo forte. Ó, aqui dá pra ver nitidamente, ó, a parte do percussor, tá? Então é isso, galerinha. Quis trazer algumas coisas pra vocês aí, pra quem tá com medo, quem tá em dúvida. Só seguir esse passo a passo aí, galera, que não vai dar novidade não, tá? É uma arma muito boa, tá no projeto Cobra aí do Exército, tem certificação D14. É uma arma bem segura, bem robusta. Arma nacional. Aí me perguntaram também, ah, mas e se der problema? Cara, setor de peças tá aí, sabe? A gente tem uma fábrica nacional, por exemplo. Eu fiz lá um pedido, ó, de uma mola pro meu carregador. Ó, a mola chegou hoje. Então, assim, é super tranquilo, ó. Ó, pedi uma mola, porque eu tenho um bumper, pedi uma mola maior e tá tudo certo. Ó, chegou hoje. Então, assim, deixa eu pegar aqui a mola. Então, ó, eu pedi a mola veio, tá? Tá aqui, tudo certinho, DFA. Aí aqui o coisinha deles, tudo bonitinho.
Ó, aqui dá pra ver também. Deixa eu só focar, DFA. Tá. Aí, ó, pra vocês verem a diferença. Esse é um carregador com o bumper original. E esse daqui é com o bumper que eu coloquei. Então ela ficou 20 mais 1. Tá? Aí eu coloquei a mola da versão L para não ter problema de alimentação. Embora ela esteja funcionando perfeitamente com a mola da versão M, tá? Então é bem legal. E sem falar que esteticamente, como eu tenho mãos grandes, então ó, se eu colocar esse carregador, por exemplo, o carregador está cheio, mas eu não vou alimentar a arma, tá? Então, ó, na minha mão fica ok. Mas para mim, que tem mãos grandes, com esse fica perfeito. E para atirar e empunhar com a empunhadura maior, no meu caso, é muito gostoso. Então, é uma arma bem customizável. Você pode ver que ele tem uma lanterninha aqui. Então, é uma arma bem legal. Show de bola aí para quem quiser. E é isso, galera. Qualquer coisa, tamo aí. Tamo junto.